Olá, nós estamos com Daniel Lima, diretor de SOC da NTT. Daniel, seja muito bem-vindo ao Movimento Cybertech Brasil. Muito obrigado, Jaque, pela oportunidade e pelo convite para a gente bater esse papo sobre segurança. Bacana, Daniel, obrigada. Só para pontuar, resumidamente, um SOC é a abreviação de Security Operations Center, uma organização que reúne profissionais especialistas em segurança digital e tecnologias para monitorar sistemas de outras empresas. Tá certo, Daniel? Perfeito, Jaque. Acho que é exatamente isso, Centro de Operações de Cibersegurança. Daniel, nós estamos no mês da Black Friday e, consequentemente, de alta das ameaças digitais, né? Eu gostaria que você contasse para a gente quais são os eventos considerados mais críticos nesse período. Claro, ótima pergunta. A Black Friday realmente é um evento que é esperado aí o ano inteiro pelo varejo, né? Por todos os varejistas. E o e-commerce, eu acho que ele puxa bastante atenção para esse momento do qual a gente está falando, que é a Black Friday. Então, eu acho que antes de pensar só na segurança do perímetro interno dentro da empresa, né, que aí é garantir a disponibilidade das aplicações, garantir que o link vai estar, né, comunicando, ter redundância, garantir que todo o perímetro, de fato, corporativo vai estar seguro, também existe essa preocupação para os aplicativos web do quais os e-commerces rodam. Então, são os aplicativos lá que rodam no celular, o site de e-commerce que a gente entra para efetuar uma compra. E o que a gente percebe é que cada vez mais tem tido foco dos atacantes nesse momento para gerar indisponibilidade de serviço. Então, ataques de negação de serviço, né, ataques de DDoS, como a gente fala aqui dentro do Tecniquez. Além dos ataques de negação de serviço, a gente percebe um aumento na quantidade de fraudes sendo realizadas dentro desses ambientes, né, de comercialização ali na internet. E o Brasil ele é conhecido mundialmente assim por essa questão de fraudes, né, da criatividade que tem para se fazer fraude dentro desses sistemas. Então, eu acho que o nosso olhar de cibersegurança tem que ser para todas as empresas, inclusive do varejo nesse momento, é olhar para a disponibilidade do teu ambiente corporativo, que é o que vai fazer o teu processo acontecer fim a fim, para a disponibilidade principalmente do teu aplicativo, e aí não só pela quantidade de usuários que começam a acessar e aumenta durante o período da Black Friday, mas também para que os atacantes não tenham sucesso nesses ataques, principalmente de negação de serviço, porque aí se você tem o seu serviço fora durante o maior evento do período do ano que você ia faturar, você com certeza vai ter um prejuízo grande. Então, eu acho que essa é uma das maiores preocupações. Claro que também tem as preocupações com os pontos de venda físico, né? A gente tem visto cada vez mais, posso até sugerir um exemplo aqui para você, citar um exemplo, que saiu na mídia há pouco tempo atrás, os ataques que estão acontecendo na cadeia de vendas. E aí, por exemplo, ataques que acontecem nos PIN pads, que é aquele ponto de venda, né, que o operador da loja física passa lá o seu cartão ou efetua aquele pagamento de um boleto ou daquelas roupas que você está comprando ou qualquer outro item, né, que é comercializável através dali. Então, os atacantes eles estão comprometendo, inclusive fisicamente, os PIN pads com softwares maliciosos e aí compromete a venda. Ao invés da venda ser feita e o dinheiro ir para o lugar devido, ele vai para uma conta de um atacante, alguma coisa do tipo. Então, se preocupar com o perímetro corporativo, se preocupar com o perímetro na nuvem, né, que é onde os e-commerces rodam, e se preocupar também com os pontos físicos para essa incursão dos atacantes não acontecerem. Eu acho que esse olhar ele deve ser aí amplamente generalizado nesse momento de tão importante que é a Black Friday. Bacana, Daniel. E o SOC em si, quais são os movimentos que vocês fazem para esse período? Há um reforço de pessoal, de equipamentos e tecnologias? Sim, o reforço principal é na operação do SOC, então a gente aumenta, com certeza, o contingente, a gente faz plantão, né, com todas as áreas nesse momento. Algumas operações, inclusive, estão alocadas dentro de clientes, então tem clientes que a gente pega a operação do SOC e manda lá o cliente, o SOC, o time do SOC para passar a Black Friday, virar a madrugada lá junto do time do cliente lá dentro, e fora que a gente fica ali 24 horas já normalmente monitorando, quando entra na Black Friday a gente tem de fato um efetivo muito maior para poder dar vazão na quantidade de incidentes e alertas que a gente sofre e passa nesse momento.
A Black Friday é um episódio muito importante para o varejo ao longo do ano, mas eu queria que você pontuasse agora para a gente, Daniel, no dia a dia, né, a sua rotina. Quais são os maiores erros e as maiores falhas que vocês identificam? E eu queria saber se isso está relacionado ao comportamento do usuário também. Ótima pergunta. Sim, o comportamento do usuário ele influencia diretamente na questão dos alertas que são verificados pelo SOC, né? Eu acho que pensar em segurança ali no princípio das suas ações como indivíduo já ajuda a mitigar alguns alertas que podem surgir. Então, quando a gente assume uma postura segura dentro da companhia, dentro de casa, a gente costuma evitar esse tipo de risco ou mitigar, fazer com que ele seja mais difícil de acontecer. O que a gente percebe, e o que eu tenho sofrido bastante junto do time, com diversos clientes e até possíveis clientes, quando a gente começa a falar de negócio, é que a gente vê um movimento muito grande na aquisição de ferramentas de segurança, né, pelos nossos clientes. O que a gente não vê é o time capacitado de acordo para lidar com essas ferramentas, ou a quantidade de efetivos mesmo, para lidar com todas essas ferramentas, né? O que a gente percebe é que cada vez mais os clientes eles têm muitas consoles de ferramentas para olhar e não consegue crescer o time de acordo, né? Para cuidar de todas essas ferramentas. Então a gente começa a ter mais dados para observar e poder trabalhar em cima de alertas, mas a gente continua tendo o mesmo efetivo, o mesmo time. E aí onde o SOC entra para ser um braço desse cliente e conseguir ampliar essa força de visibilidade para poder tomar as ações em cima desses alertas. Eu costumo dizer que não adianta você olhar para tudo e antes você não via nada, e agora você começa a ver tudo, mas não consegue atuar ali dentro. E um dos erros que a gente tem percebido é, inclusive, pela falta de capacitação no mercado, pela falta de efetivo, né, dentro das corporações de cibersegurança, a gente percebe que muitas das ferramentas que são comercializadas são mal configuradas. E aí é onde começa um vetor de ataque. Então, não é só o risco das vulnerabilidades que surgem a cada dia, né, dentro das tecnologias dos fabricantes que a gente trabalha, mas também a falta de configuração adequada, ela pode ser uma porta de entrada para um atacante. Então, você configurar mal um sistema, ele é tão arriscado quanto você não ter a informação ou os alertas daquele sistema. Você, de fato, fica vendido e aí você acaba tendo mais vetores de ataque e vetores que, convenhamos, com alertas, enfim, com vulnerabilidades conhecidas, a gente pelo menos fica sabendo no mercado, é publicado na mídia que aquela vulnerabilidade aconteceu, o fabricante ele trabalha em cima de uma correção. Então a gente até tem uma mitigação num futuro próximo, a curto, médio ou longo prazo. Quando a gente tem um ativo mal configurado, a gente não necessariamente vai ter esse alerta, a gente não necessariamente vai. Então, revisitar essas configurações é também um trabalho que a gente faz e não só tratar os alertas de forma reativa, mas de forma proativa, sanitizar o ambiente do cliente e buscar possíveis erros de configuração que possam ali estar sendo como servindo de porta de entrada para esses atacantes. Então, eu acho que esse é um dos erros que a gente tem sofrido bastante e aí é generalizado. Essa falha, na verdade, na falha na configuração te dá uma sensação falsa de segurança, né? É exatamente isso. E eu costumo dizer que a falsa sensação de segurança ela é pior do que você não ter uma sensação de segurança. Porque quando você não tem uma sensação de segurança, você fica mais atento. Você costuma revisitar mais os seus ambientes, porque você não tem aquela falsa sensação. E já quando você tem uma falsa sensação de segurança, você acredita que você está protegido, e aí você é, não vai pôr um efetivo para revisitar aquelas configurações, você está, na verdade, contando com a sorte, porque hoje a gente diz que não é se você vai ser atacado ou não, é quando isso vai acontecer. É um risco bastante grande. Agora, Daniel, eu queria entrar com você em algumas questões mais específicas. A primeira delas é o gerenciamento de senhas. Ele tem sido apontado aí várias vezes, em diferentes momentos,
que este é um canal, um grande canal de vulnerabilidade. Queria saber se você concorda com essa afirmação e como é que vocês estão lidando com esse problema. Eu concordo 100% com essa afirmação, Jaque. E como que a gente tenta enfrentar esse problema diariamente, né? Que é um problema que assola aí, acho que todas as companhias e todas as pessoas físicas, né? Que de alguma forma têm ali que fazer o seu gerenciamento de senhas. O que a gente tem percebido é uma adoção maior, e o que a gente até recomenda, uma adoção pelos gerenciadores de senha. Então, você tem um software ali que de fato consiga gerenciar as suas senhas. Acho que essa é uma saída para quem não tem nenhum nível de proteção dentro das suas senhas, né? Claro, além de retomar ali os primórdios e dizer que as boas práticas dizem que nós não podemos, de fato, utilizar as mesmas senhas para as mesmas contas, esse tipo de coisa. O que eu recomendo, e aí até falando né, do que a gente tem visto no mercado, existem inclusive ataques a gerenciadores de senha, a softwares que gerenciam senhas. E aí, uma vez, né, as pessoas perguntam geralmente, mas eu tenho lá 10 senhas naquele gerenciador, e aquele gerenciador foi atacado e o hacker, o atacante, ele conseguiu adentrar ali o sistema. Ele vai ter acesso às minhas 10 senhas? Sim. A possibilidade dele ter acesso a todas as suas senhas, ou se ele tiver acesso à semente, à chave desse gerenciador, é capaz que ele consiga ter acesso a todas as suas senhas, e aí, de fato, você vai ter que trocar todas elas. Agora, tem uma outra forma, para quem não gosta de usar gerenciador de senha, eu costumo sugerir padrões. É o que eu faço e costumo fazer ali no meu dia a dia. Então, as minhas senhas, claro, elas seguem uma entropia, né? Elas seguem ali uma dificuldade adequada para o que o sistema pede, e, claro, sabendo da criticidade de cada uma das suas contas, né, a conta do banco, a conta do e-mail, elas têm de fato que ter uma senha ali diferenciada totalmente. Mas você pode seguir padrões. Então, se você não costuma lembrar das suas senhas porque elas são grandes, você não costuma lembrar da sua senha porque é uma senha diferente para cada conta, e você não quer usar gerenciador de senha, apesar de ser recomendado hoje em dia, você pode criar padrões de senha. Então, você cria um padrão interno na tua cabeça e você começa a alterar, renovar suas senhas a cada 3 meses, seguindo um padrão. Fica muito mais difícil de um atacante conseguir perceber um padrão seu, especificamente dizendo, do que ele de fato conseguir saber o nome do seu, fazer um information gathering, né, uma coleta de informações sobre a sua vida, descobrir o nome do teu pet, descobrir o nome da primeira escola que você estudou, esse tipo de coisa. Então, utilizar gerenciadores de senha e a criação de padrões para essas senhas existirem, eu acho que você começa a dificultar um pouco que ela caia nas mãos de atacantes. Boa dica, vou adotar, inclusive. Agora, nessa linha das senhas também, tem um recurso que as empresas têm usado muito, que é o duplo fator de autenticação, e a gente divulgou, inclusive, recentemente, que também este canal tem sido alvo de ataques. Você já percebeu esse aumento de ataques e como é que vocês pretendem enfrentar este desafio? Essa é uma realidade também que a gente, de novo, né, os atacantes eles estão sempre mudando o modus operandi e tentando abranger as novas possibilidades que a gente tem de se defender. É uma luta diária. O que a gente tem feito com o duplo fator de autenticação e o que a gente percebe que algumas companhias estão adotando a gente, só falando da evolução, a gente tinha primeiro a senha, depois a gente veio com o gerenciador de senha, a gente criou o duplo fator de autenticação no mercado, e agora a gente tem o múltiplo fator de autenticação, que é, de fato, ter mais do que 2 fatores de autenticação. Às vezes pode parecer excessivo, fala, poxa, eu preciso ter 3, 4. Depende da criticidade daquele teu acesso, depende de quanto você. Eu brinco, né? Que a segurança e a usabilidade ela é um slackline. Você está ali na corda bamba. Se você travar muito, você não consegue usar. Se você usar sem trava ou restrição, você também não está seguro. Então a gente tem que sempre trabalhar isso. O que eu recomendo de duplo fator de autenticação é não deixar com SMS se possível, porque aí sim é um dos vetores que tem sido muito atacado, como você
mesmo disse dos ataques de duplo fator. Eu vejo que o SMS, existe uma cadeia de confiança junto da operadora e que a gente percebe com alguns tipos de ataque que insiders nessas, né, os atacantes internos que trabalham, têm credenciais válidas dentro desses ambientes corporativos, eles têm feito um ataque chamado SIM swap, que é clonar o teu chip de dentro da operadora, né? Então, esse tipo de ataque, por exemplo, se você tem o duplo fator no SMS, o atacante, assim que ele clonar o seu SIM, o seu cartão lá, o seu chip, ele vai receber o seu SMS, porque ele está com o seu número em posse. Então, utilizar outros fatores que não o SMS quando a aplicação, o acesso ali, o portal te permitir. Então, sempre optar por um e-mail diferente, um e-mail de recuperação, ou qualquer outra coisa que não seja um SMS, que seja uma resposta de uma outra pergunta ou qualquer coisa do tipo. Tem até tokens físicos, né, que são comercializados hoje em dia e é bem acessível, que você pode adquirir e através de USB você liberar ali uma chave. É como duplo fator de autenticação. O próprio Google, entre outras companhias grandes que a gente utiliza, tem já a adoção para esse tipo de token. Mas, de qualquer forma, eu acho que é ter mais do que dois fatores de autenticação e preferir não utilizar o SMS. Eu acho que essas são as dicas principais para a gente poder mitigar um pouco mais esse risco. Daniel, sem mencionar o nome do seu cliente, eu queria que você contasse para a gente qual foi o evento recente mais crítico que você enfrentou. Olha, eu acho que tem dois que eu posso citar para você. Um deles é através de exploração de vulnerabilidades conhecidas. O que acontece? Uma vulnerabilidade conhecida hoje no mercado ela é classificada como um CVE, né? É a sigla que a gente utiliza de forma internacional para classificar uma vulnerabilidade e publicar ela no mercado. Antes disso, ela é um zero day, né? O que a gente conhece como vulnerabilidade de dia zero, ou seja, ela ainda não é conhecida no mercado. Então, tem essas duas etapas. E aí, sendo vulnerabilidades antigas ou sendo vulnerabilidades novas, o nosso papel é sempre correr atrás de mitigar essas vulnerabilidades o mais rápido possível, claro, dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente tem ali de ferramenta, de efetivo corpo de trabalho e tudo mais. Agora, essas ferramentas de rede, ferramentas de dispositivos como um todo, né? Até uma impressora, se for o caso. O ideal é você varrer ali, identificar os CVEs, quais são as vulnerabilidades e mitigar elas. Eu acho que esse é o maior vetor e assim, geralmente tem um percentual de, como posso dizer, de assertividade do atacante muito alto. Então, eu acho que esse é um dos vetores mais críticos e principais, lidar com as vulnerabilidades do nosso ambiente tecnológico. E o outro é com toda a nossa informação indo para a cloud, para a nuvem, a gente tem agora sofrido alguns ataques, né? Uma campanha que começou na Europa e começou a vir, e é engraçado quando você acompanha, você consegue ser observador e acompanhar essas campanhas globais e esperar que ela venha para sua região. E aí foi exatamente isso que aconteceu. A gente começou a observar uma campanha que começou na Europa e nos Estados Unidos de ataques à nuvem. Então, o que os atacantes fazem e o que tem prejudicado bastante diversas companhias ao redor do mundo, que está chegando aqui na América Latina agora. Muitos dos nossos clientes, enfim, muitas companhias têm ambientes em nuvem. Esses ambientes são protegidos por senhas, por acessos devidos e por chaves criptográficas. E a partir do momento que uma chave de um administrador é vazada ou não é cuidada de uma forma adequada, a gente tem esse cenário de a chave ser vazada ou um acesso ser uma credencial ser comprometida. E a partir desse comprometimento dessa credencial, quando o atacante ele ganha o administrador da tua nuvem, ele pode simplesmente tirar todos os outros administradores e deixar só o dele. E aí é como se fosse um sequestro. Então ele sequestra o teu ambiente em nuvem. A partir de só ele agora tem o administrador e antes que você abra um chamado com quem é realmente o fabricante daquela nuvem, ou enfim, ele barganha com você. Se você não pagar o resgate, ele simplesmente deleta todos os seus servidores, todo o teu ambiente em nuvem. E aí pensa, o quanto tempo você consegue recuperar uma configuração de diversos centenas de servidores, de processos, de aplicações que estão rodando na nuvem, né? Nem todo mundo tem backup em regiões diferentes ou esse tipo de coisa.
Então, isso tem, assim, preocupado a gente bastante. E aí é parte do que a gente falou no início da conversa, falta de configuração adequada. Se você não protege a tua chave de forma adequada e o atacante ele tem esse acesso, ele vai sequestrar o teu ambiente e ele vai fazer o que a gente tem chamado de cloud wipe, que é apagar o teu ambiente em nuvem e aí prejudicando, claro, todos os seus processos. Nem todo mundo, nem toda corporação tem ambiente corporativo on-premises, que é, né, local, e na nuvem, como redundância. Tem muitas corporações, até o Open Banking que a gente vê agora, muitas instituições financeiras nascendo totalmente na nuvem. E aí a gente consegue pensar, se uma chave dessa cai em mãos erradas, né? Esse sequestro acontece e acontece. E é muito difícil mitigar isso. Uma vez que o atacante tem o acesso ao administrador e coloca só ele, a gente não consegue muito fazer outra coisa ali para mitigar, a não ser pensar num plano de continuidade do negócio. Realmente extremamente preocupante essa questão. Bom, mas eu não vou tomar mais o seu tempo. Eu queria que você agora, como nós somos um canal de fomento à inovação, que você deixasse aqui para os nossos, para a nossa audiência, Daniel, uma sugestão de inovação que você vê no seu dia a dia como importante. Olha, eu acho que a questão de inovação para a cibersegurança, para a tecnologia, e aí muito dos early adopters, né, de adoção de novas tecnologias, é você de fato se conscientizar na questão de segurança por design. Não só se você é um desenvolvedor de software ou se você é um usuário final. Eu acho que pensar em segurança no princípio de qualquer ação ou qualquer sistema que a gente for trabalhar, eu acho que é um sentido de inovação, porque primeiro a gente não faz isso hoje em dia. A gente começa a olhar ali o processo fim a fim e dificilmente a gente pensa em segurança dentro desses processos. Eu acho que inovar é de fato fazer o que os atacantes estão fazendo, observar quais são os sistemas novos e como que a gente pode proteger isso antes que os ataques aconteçam. Eu acho que se a gente conseguir inovar nessas frentes de segurança, pensando sempre um passo à frente dos atacantes, eu acho que a gente consegue melhorar aí e diminuir o risco que a gente tem sofrido diariamente. E esse é um trabalho de todos nós, né? Como usuários finais, como usuários corporativos dentro da companhia, como telespectadores, enfim, como desenvolvedores de software ou executantes ali das nossas funções. Eu acho que inovar hoje em dia é tentar pensar em segurança antes do atacante, é tentar achar o ponto cego antes que os atacantes consigam achar. Muito bom. Nós conversamos com o Daniel Lima, diretor de SOC da NTT. Daniel, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Jaque, pelo convite. Obrigado a todos.